Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 19. Na semana passada nós retornamos à série de exposições no livro de Atos, a nossa quarta temporada, e nós vimos como a igreja nasceu e começou a se desenvolver na cidade de Éfeso. Nós vimos como ser e fazer discípulos centrados na palavra. Nós vimos Paulo levando encorajamento aos irmãos que precisavam em outras regiões. Nós vimos Priscila e Áquila ensinando as profundezas do Evangelho para Apolo, um grande pregador. Depois nós vimos esse mesmo Apolo anunciando o Evangelho. E terminamos vendo o apóstolo Paulo anunciando a mensagem de Jesus para aqueles discípulos que só conheciam a pregação e o ensino de João Batista. E hoje nós veremos a continuação do relato nessa cidade. A continuação da pregação do Evangelho na cidade de Éfeso. E há uma pergunta que está implícita no texto e que Lucas vai tentar nos responder aqui. Será que essa nova fé pregada pelos apóstolos, essa nova fé baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus, era realmente verdadeira? Será que era uma fé viva? Será que de fato havia poder neste evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos evangelistas? Como será que o evangelho, que o cristianismo se sairia quando entrasse em choque com as grandes religiões daquele momento? É isso que Lucas vai tentar nos responder, porque nesse texto nós veremos como a fé cristã lidou quando ela se chocou na cidade de Éfeso com o judaísmo e com o paganismo. Lucas, então, vai nos mostrar como a fé cristã se mostrou verdadeira e o único caminho até Deus, quando confrontada com o judaísmo e com o paganismo daqueles dias. E como Lucas faz isso? Como Lucas vai mostrar que a fé cristã é a única fé verdadeira? Como Lucas vai mostrar que há de fato poder no Evangelho? Lucas poderia fazer uma defesa racional, filosófica da fé cristã. Lucas, o autor de Atos aqui. Lucas poderia usar argumentos teológicos, mas Lucas segue outro caminho. Sabe como Lucas vai mostrar que a fé cristã de fato é verdadeira? Mostrando o impacto dela na vida dos discípulos. Mostrando o que essa fé estava produzindo na vida dos discípulos. E Lucas, então, ele vai fazer 3 contrastes nesse texto. Mostrando como a fé cristã, como um discípulo de Jesus, é diferente dos discípulos de outros deuses ou outras coisas. Por isso o tema de hoje é discipulado contrastante. Como os discípulos de Jesus são marcados por coisas específicas, por marcas específicas, que outros discípulos de outras pessoas, de outros deuses, de outras religiões, não são marcados. E como o texto é bem grande, nós veremos a partir do versículo 8, até o final do capítulo 19, até o versículo 41, eu vou lendo conforme nós caminhamos pela mensagem, tá bom? Então, Atos 19, a partir do versículo 8.
E nós veremos que serão 3 contrastes aqui. Primeiro contraste, Lucas vai mostrar os discípulos de Jesus em contraste com os judeus que se recusavam a crer. Primeiro contraste, os discípulos e os judeus que se recusaram a crer. O segundo contraste, nós veremos entre os discípulos e os exorcistas ambulantes. Os discípulos e um grupo de exorcistas ambulantes. E por último, nós veremos o contraste entre os discípulos de Jesus e os adoradores da deusa de Éfeso, da deusa Diana. Tá bom? Então, primeiro contraste, versículo 8, entre os discípulos de Jesus e os judeus que se recusavam a crer. Diz assim, Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, até aqui. Paulo diz que por 3 meses, Lucas diz que por 3 meses, Paulo, como de costume, anunciou a mensagem do reino na sinagoga da cidade de Éfeso. E é interessante que o texto enfatiza que a mensagem de Paulo era a mensagem do reino de Deus. Porque o reino não era um assunto, apesar de ser o assunto principal da mensagem de Jesus, nós sabemos disso, o tema principal da mensagem de Jesus não era como chegar ao céu, ou como viver uma vida que agrada a Deus. Jesus falou dessas coisas. Mas o tema central, e todo o resto girava em torno desse tema, era a mensagem do reino de Deus. Então, nada mais propício que Paulo estar ensinando sobre o reino de Deus. E falando isso para judeus. Só que o reino também era uma expectativa lá do Antigo Testamento. O reino de Deus era algo que os judeus, desde o Antigo Testamento, também já esperavam. Então, quando Paulo fala para judeus a respeito do reino, o ponto de Lucas é que provavelmente ele estava afirmando, olha, aquele Messias que vocês esperavam, que traria o reino de Deus, já veio, o nome dele é Jesus. Ele é o Messias, ele é o Cristo que vocês e os nossos pais esperaram por milhares de anos. Mas o texto diz que eles se mostravam teimosos e descrentes, o versículo 9. Talvez a sua tradução esteja empedernidos, uma palavra bem difícil, ou endurecidos. A ideia do texto é que quando alguns daqueles membros da sinagoga ouviram a mensagem a respeito do reino, e sobre como Cristo, Jesus, era o Messias prometido, eles endureceram o seu coração. Eles se recusaram a ouvir, e diz o texto que eles fecharam tanto o coração, que publicamente eles começaram a falar mal do caminho, começaram a falar mal dessa nova fé. E lembre-se que nesse tempo ainda não existia o Novo Testamento como nós temos hoje. Apenas algumas cartas haviam sido escritas, mas não eram de conhecimento de todas as igrejas. Então, basicamente, a mensagem, basicamente o texto usado pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus, era o mesmo que os judeus, o Antigo Testamento. Mas alguns deles se recusavam a ouvir. E o que Paulo fez? Diz o texto que Paulo então pega os discípulos e os leva até a escola de Tirano. E por 2 anos, Paulo continuava a falar do Evangelho, de maneira que Lucas diz que todos os habitantes da Ásia, e a Ásia aqui não é o continente asiático, mas uma região do Império Romano, basicamente ali na parte da Turquia hoje, haviam escutado a mensagem do Evangelho. Paulo então pega esses discípulos, aqueles que não tiveram o coração endurecido, e os leva então a uma escola de um homem
chamado tirano. E há uma tradição antiga que diz que Paulo ensinava os discípulos das 11 da manhã às 4 horas da tarde. Aí você diz assim, Léo, mas aquele povo não trabalhava? Trabalhava, irmãos, só que eles tinham um costume, naquele tempo, o costume de tirar uma cesta. Que os nossos irmãos também têm, né? Bem que a gente poderia ter também. Então, eles saíam, trabalhavam ali uma parte da manhã, perto das 11, eles saíam para almoçar. Lembra, não tinha transporte público, não tinha muitas opções naquele tempo, então, perto das 11, eles saíam para almoçar e depois eles tiravam uma bela de uma cesta. E depois eles trabalhavam até tarde da noite. Dizem os comentaristas que naquele tempo, naquela região, era mais fácil. Você encontrava gente acordada, muito mais gente acordada, às 1 da manhã do que às 1 da tarde. Porque o povo dormia, claro, né? Dormia até 4 horas da tarde, tem que ficar acordado até de noite. Mas então os crentes, os discípulos, se reuniam e juntos ali na escola de Tirano, que provavelmente contava com um ginásio, parecido com um ginásio, porque precisava ser grande, escutavam a pregação da palavra de Deus enquanto almoçavam, enquanto descansavam, e isso por 2 anos. Sabe qual é o primeiro contraste aqui? Que Lucas está nos mostrando? Que o discípulo de Jesus, ele tem um coração que é aberto, que é receptivo, que deseja a palavra de Deus. Esse é o contraste que Lucas está fazendo. Porque veja, ele disse que os judeus, descrentes, fizeram o quê? Se endureceram em relação à palavra de Deus. Já os discípulos, o que é que eles fizeram? Eles foram com Paulo para uma escola, onde diariamente, por horas seguidas, por um intervalo de 2 anos, eles escutavam a palavra de Deus. O que Lucas está dizendo? Uns se endureceram, enquanto outros amaram a palavra. Uns foram teimosos, não quiseram mais ouvir, enquanto outros queriam mais. Queriam mais, queriam mais. O discípulo de Jesus, diz Lucas, dessa nova fé, é marcado por um coração receptível à palavra do Senhor. E é por isso que quando olhamos para esse primeiro contraste, para essa primeira marca, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e nos perguntar, será que o meu coração é um coração receptível à palavra de Deus? Porque se eu sou um discípulo de Jesus, essa deveria ser a minha marca. Essa deveria ser a minha marca. Meu irmão, como está o seu amor pela palavra de Deus? Como está o seu desejo pela palavra de Deus? Que lugar tem a palavra de Deus na sua vida? Davi, no Salmo 119, diz assim: tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. O Salmo 119, o maior salmo das Escrituras, é um salmo dedicado à palavra de Deus. Então, no versículo 72, Davi diz isso, e toda vez que eu leio esse salmo, esse versículo, eu preciso olhar para mim e me perguntar, na verdade, já confessar, né, dizendo assim: Senhor, eu não desejo a tua palavra como Davi. Davi deseja a tua palavra muito mais do que as riquezas, muito mais do que qualquer coisa, muito mais do que mais valioso existia naquele tempo. Será que a palavra de Deus é valorizada em minha vida muito mais do que o salário no banco? Muito mais do que as outras coisas? Que valor eu dou para ela? Que valor eu dou para ela no meu dia a dia? Que valor eu dou para a pregação? Porque a pregação expõe a palavra de Deus. Que valor eu dou para o ensino? Os discípulos de Jesus aqui, diz Lucas, davam um grande valor, porque eles estavam dispostos a sacrificarem um pouquinho do seu almoço e do seu tempo de descanso todo dia para ouvirem a mensagem do Senhor. A maioria deles não tinha uma Bíblia para ler. A maioria deles
Não tinha os livros do Antigo Testamento em rolos e pergaminhos. Tudo que eles tinham era para escutar a mensagem do Senhor. Era ouvir a pregação dos pregadores daquele tempo. E aí, meu irmão, seu coração é receptível à palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Quando ela te confronta em alguma doutrina, em alguma prática, você muda? Quando ela fala aquilo que você não quer ouvir, você fecha o seu coração, como esses descrentes da sinagoga, ou você abre o seu coração para ouvir mais? Para ouvir mais. A palavra de Deus precisa ser objeto do nosso desejo, do nosso amor. E se não é, talvez nós possamos orar como Davi orou certa vez. Inclina o meu coração, Senhor, para os teus estatutos. Ô Senhor, meu coração não deseja tanto a tua palavra, então inclina, me faça desejá-la, me faça amá-la, e eu vou fazer o possível. Eu vou ler todo dia, eu vou orar sobre ela, eu vou buscar direcionamento nela. Porque essa é a primeira marca de um discípulo de Cristo, segundo Lucas. Existem muitas outras, em outros textos, mas essas três que Lucas escolheu colocar aqui. E a primeira delas é que um discípulo de Jesus, ele ama, ele deseja a palavra. É claro? É a palavra que fala da obra do nosso mestre, é a palavra que fala do caráter dele, é a palavra que fala de como eu devo viver para segui-lo. Não há outro caminho, então, a não ser desejar mais e mais e mais essa palavra. Mas Lucas agora vai para o segundo contraste. E ele vai fazer um contraste entre os discípulos de Jesus e uns exorcistas ambulantes. Vem comigo, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, chefe entre os sacerdotes. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são mesmo? E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui. Segundo contraste entre os discípulos e os exorcistas ambulantes. E Lucas, ele vai nos relatar uma história meio cômica. Primeiro ele diz que Deus, por meio de Paulo fazia milagres extraordinários. A ideia aqui é milagres incomuns. Até Lucas achava milagres já são incomuns. Mas até esses milagres aqui, Lucas diz, olha, eram extraordinários, assim, eram fora da curva. Que até as vestes de Paulo eram levadas até enfermos e possessos, e os espíritos e as doenças saíam da pessoa. Lucas diz, o poder não estava em Paulo. Olha como ele começa no versículo 11. Deus quem estava fazendo isso. Deus decidiu fazer isso. Foi algo, então, extraordinário, pontual, incomum. E Lucas relata uma história meio cômica aqui, de 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um chefe entre os sacerdotes,
Ou pelo menos era o que esses judeus diziam. Há um teor do texto que pode ser que eles estavam também mentindo aqui. Eles não eram filhos de nenhum chefe de sacerdote, não. Mas não sabemos. Lucas só joga no ar. E diz o texto que eles tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar um demônio. E o demônio disse: conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês quem são mesmo? E o demônio deu uma surra neles, que eles saíram pelados e feridos, correndo. Eu fico imaginando as cenas, consegue imaginar? Eu espero que no céu tenha uma sessão de cinema, em que a gente possa ver as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Olha, Jesus andando sobre as águas, eu quero ver. Vou estar lá na fila, Moisés abrindo o Mar Vermelho, eu quero ver. Mas assim, está no meu top 3 essa cena aqui. Falo, cara, Deus, eu quero ver a surra que aqueles 7 exorcistas tomaram. Porque nem Rocky Balboa, em toda a sua glória, deu uma surra em 7 homens tão bonita, hein? Eu quero ver, imagina a cena. E a ideia é essa mesmo, é fazer você rir. É isso que Lucas está querendo mostrar. Está querendo fazer. Gente, é para vocês acharem engraçado mesmo. Lucas está sendo cômico aqui. Está querendo assim, olha só esse povo aqui que eles estavam fazendo. Não criam em Jesus, não adoravam a Jesus. Queriam ganhar, provavelmente, eram exorcistas ambulantes, eles ganhavam dinheiro expulsando demônios. Aí eles olharam, opa, esse nome de Jesus é poderoso, vamos usar para ganhar dinheiro. Como até hoje fazem, né? E aí, chegou lá, são humilhados. E diz o versículo 17 que essa história gerou temor entre aqueles habitantes. Imagina? Se você escutasse que isso aconteceu aqui, ali no Gramadão, um negócio desse, você não ia ficar com medo, não? Eu ia. Isso gerou um temor naqueles habitantes. E o versículo 18 diz o impacto que isso causou nos discípulos. Olha só. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que valiam 50.000 denários. Lucas, ele está mostrando aqui a mudança de vida que estava acontecendo nos discípulos de Jesus. E o versículo 18 diz que muitos dos que creram, muitos, não todos, começaram a confessar os seus pecados publicamente. E aqueles que eram envolvidos com artes mágicas queimaram os seus livros. Naquela região era muito comum a prática da feitiçaria. Muito comum. Então, algumas pessoas haviam se convertido e agora estavam queimando publicamente os seus livros. E a ideia é que eles estavam demonstrando tanto arrependimento, tanta repulsa pelas obras passadas, que eles abertamente fizeram isso para mostrar que eles eram pessoas mudadas. Sei que muitos aqui vieram de alguns contextos em que se tem essa prática, né? Queimar CD, queimar DVD, queimar camiseta com símbolo de coruja, né? E assim vai indo, eu já vi, né? Eu já vi. Mas o texto não está dizendo que a gente tem que fazer isso. O texto está dizendo o quê? Aquelas pessoas específicas fizeram. E olha só o versículo 18. Muitos, não foram todos os discípulos, certo? Olha o 19, de novo. Também muitos. Não foram todos os discípulos que foram lá e confessaram os seus pecados de maneira pública. Ele já fica com medo, né? Fala, meu Deus, será que eu tenho que vir aqui na frente confessar meus pecados? Eu já ia começar, meu time perdeu hoje, já pequei, Senhor. Não é isso, irmãos, não é um mandamento aqui, a ideia, de você vir na frente de todo mundo e confessar os seus pecados, ou você queimar seus artigos antigos antes da conversão. Não, eles fizeram isso para demonstrar arrependimento. E por quê? Olha que interessante.
Feitiçaria, naquele tempo, a feitiçaria praticada na cidade de Éfeso, e grande parte do ocultismo praticado hoje, ele envolve o segredo. Você tem um certo livro que somente alguns podem ler. Tem certos feitiços que somente alguns podem fazer. Tem certos segredos que somente certas posições podem ouvir, podem falar. Então isso acontecia naquele tempo. Quando você praticava alguma coisa, isto era em segredo. E aqui, quando eles fazem isso de maneira pública, eles estavam dizendo assim: olha, nós estamos verdadeiramente transformados. Olha a ênfase de Lucas aqui, de novo, olha o versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando o quê? Publicamente as suas próprias obras. Agora, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Você está percebendo a ênfase de Lucas aqui? Publicamente, todos, eles fizeram isso na frente dos outros, como se para dizer assim, ó, nós estamos abandonando essa vida do secreto. Essa vida de feitiçaria e de ocultismo, nós estamos abandonando. Então não é um mandamento, não é algo esperado de todos os crentes. Transformação sim, arrependimento sim, mas não necessariamente queimar as coisas antigas, ou vir na frente de toda a cidade, confessar, ou de todo o povo de Deus, confessar os seus pecados. Lucas está dizendo, eles estão renunciando à sua vida passada e às coisas que eles praticavam. E aqui então mora o segundo contraste que Lucas está querendo nos mostrar. Que o discípulo de Jesus, ele é marcado por uma transformação profunda e contínua de vida. Veja, os judeus exorcistas sabiam que Jesus era poderoso, não sabiam? Porque senão eles não iriam querer usar o nome de Jesus. Eles sabiam que havia poder nesse nome. E como diz o texto que a mensagem havia se espalhado por toda a região da Ásia, eles provavelmente também ouviram a palavra de Jesus, não é verdade? Eles sabiam quem era Jesus. Mas ao invés de se submeterem a Jesus, eles queriam que Jesus se submetesse a eles. Ao invés de adorarem o nome de Jesus e se renderem a Ele, eles queriam usar o nome de Jesus para benefício próprio. Para continuar a sua prática de ganhar dinheiro, fazendo exorcismos ambulantes. Então Lucas está querendo mostrar um contraste aqui, que os discípulos de Jesus são diferentes desses judeus exorcistas ambulantes, que não queriam se submeter e não se submeteram à mensagem, mas queriam que Jesus se submetesse a eles. Não, o discípulo de Jesus, ele submete toda a sua vida ao Senhor, de maneira que ele abandona tudo aquilo que está em desacordo com a vontade dele. Esse é o ponto de Lucas aqui. A vida sua, meu irmão, se você foi alcançado por Jesus, deve ser marcada por uma contínua transformação, por uma contínua mudança de vida, se amoldando à palavra e à vontade do Senhor. E eu não estou falando, então, apenas daquela transformação da conversão. Sim, na conversão acontece uma grande transformação. Diz a Bíblia que Deus tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Que Ele implanta o seu bendito Espírito dentro de nós. Coloca dentro dos nossos corações um amor por Ele. Sensibilidade às coisas espirituais. Mas transformação é algo que deve marcar toda a nossa vida. Porque quanto mais caminhamos, mais pecados descobrimos, mais erros, mais hábitos, mais situações na nossa vida nós enxergamos e que precisamos nos adequar à palavra do Senhor. E o discípulo de Jesus não faz isso por medo da punição, não, ele faz isso por amor. Ele faz isso porque ele quer se adequar à vontade do seu mestre, do seu rei, porque ele já é aceito, não para ser aceito,
mas porque ele já foi alcançado pela graça. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Há transformação na sua vida? Quando você olha para as suas práticas, para a sua vida, para os seus atos, e vê que estão em desacordo com a palavra de Deus, você continua a praticá-los deliberadamente ou você busca se submeter? Aqueles discípulos ouviram que artes mágicas eram errado e prontamente transformaram e conformaram as suas vidas. Mas muitos de nós escutamos que julgo desigual é errado, mas continuamos. Que moralidade sexual é errada, mas continuamos. Que fofoca é errado, mas continuamos. E aí? A minha vida e a sua vida deveria ser marcada por uma contínua transformação à vontade do Senhor. É isso que o Lucas nos ensina. Então esse foi o segundo contraste, entre os judeus exorcistas ambulantes, aqui, e entre aqueles discípulos, que viram que as suas práticas eram contra a palavra de Deus, e decidiram se submeter a Jesus, ao invés de usarem Jesus para os seus próprios benefícios. Mas agora Lucas vai para o terceiro contraste. E nós veremos a partir do versículo 21, que ele vai fazer um contraste entre os seguidores de Jesus e os seguidores de Diana, ou Ártemis. Artemis aí na sua Bíblia, tem uma tradução que diz isso. Vamos ler. Verso 21, depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, ou seja, do cristianismo. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, ou Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros, do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província, asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo até o teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. É o povo que gosta de ir atrás de confusão, nem sabe. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa.
Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar, para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então, nesse longo trecho, Paulo narra um alvoroço. Os ourives que trabalhavam fazendo imagens de prata do templo e da deusa Diana, começaram a ter os seus negócios assim atrapalhados. E aí eles causam um tumulto gigantesco. E a cidade de Éfeso, que hoje fica na atual Turquia, era uma cidade em que tinha um templo gigantesco dedicado à deusa Diana. Para os gregos era Artemis ou Ártemis, para os romanos Diana. E o templo dela era gigantesco, o maior templo do mundo antigo. Era tão grande que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era gigantesco. A cidade de Éfeso já era um grande centro comercial, mas também um grande centro religioso, em que as pessoas iam adorar a essa deusa. E os efésios tinham uma identificação cultural com esse templo. Se você notar depois, o argumento do escrivão da cidade, ele diz, olha, nós somos os defensores do templo. Então os habitantes de Éfeso se achavam os defensores, os guardiãos daquele templo. Os guardiões daquele templo. E aí começa a converter pessoas para o caminho de Jesus. E essa conversão começou a acontecer em massa. Muitas pessoas estavam se convertendo, de maneira que os negócios começaram a ser impactados, é claro. Os cristãos haviam entendido que o caminho da idolatria, do paganismo, era equivocado, então eles pararam de comprar. Demétrio, então, ficou bravo e incitou uma confusão que a gente leu aqui, em que as pessoas vão para o teatro. O teatro de Éfeso estima-se que cabia 25 mil pessoas. Então você imagina a confusão que era. E diz o texto que a maioria nem sabia por que estava ali, é tipo vizinho, né? Escuta um barulho, já sai todo mundo na rua já, né? Tipo fila também, né? As pessoas nem sabem porque é fila, já entra, né? Já entra atrás da fila assim. Por que esse daqui? Eu não sei não, mas eu quero entrar ali, tem uma fila aqui. É tipo isso. Você vê que não é algo novo, já acontecia naquele tempo. Mas o ponto de Lucas é contrastar aqui Demétrio e a motivação para o tumulto com os discípulos. Tá? Então, se você vê o versículo 23, 24 e 25, você vai ver que Demétrio, ele começou a incitar o tumulto por causa de quê? Dinheiro, não é? O negócio dele começou a ser impactado, o negócio dele dos ourives começou a ser impactado. Então, por isso que ele decidiu defender a honra e a divindade de Diana, por causa de uma questão financeira. E há parece uma certa ironia de Lucas aqui, mostrando assim, olha, eles não estavam preocupados, não estariam preocupados se o negócio deles não estivesse sendo impactado. E qual é o contraste que Lucas está fazendo? Volte de novo os olhos comigo para o verso 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegavam a 50 mil denários. Percebeu agora o contraste de Lucas? Os discípulos não estavam nem aí para o valor. Já os adoradores de Diana, eles estavam preocupados com o valor, com o que Diana poderia dar para eles. E 50 mil dracmas, peças de prata ou denários, era um valor absurdo, absurdo. Um denário era
pagamento médio do trabalho de um homem, de uma pessoa naquele tempo. Então, se você trabalhasse, como a grande maioria das pessoas, em um emprego comum, você ganharia 1 denário por dia. 1 denário por dia. Se a gente fosse fazer um paralelo, é difícil, são outros contextos, outro poder de compra, mas imagine que o salário nosso hoje, 1.320, salário mínimo, dividido por 30, dá R$ 44 por dia, aproximadamente. Então, 1 denário hoje para nós é R$ 44. Agora, multiplica isso por 50 mil. Daria pouco mais de 2 milhões de reais. Os cristãos discípulos estavam queimando livros que juntos valiam 50 mil dias de trabalho de um homem. Era um valor absurdo. Absurdo. Mas aqui que mora o contraste de Lucas, então. Os crentes não estavam preocupados se eles tomariam prejuízo e nem queriam ganhar dinheiro divulgando coisas falsas e contrárias à fé. Já os seguidores da grande Diana dos Efésios, entre aspas aqui, estavam preocupados só com dinheiro. Qual é então a terceira marca que Lucas quer mostrar que os discípulos de Jesus têm? É que os discípulos de Jesus o adoram com sinceridade, de todo o coração. E o que eu quero dizer com isso? Que os discípulos de Cristo não seguem, ou pelo menos não deveriam seguir por interesse. Esse é o ponto. Hoje pela manhã na classe sobre a ética do reino, o Sermão do Monte, nós vimos que aqueles que pertencem ao reino são marcados pela pureza de coração. E ser puro de coração é alguém que só adora a um Deus. Essa é a ideia. Que só adora a um Deus, que não tem outros ídolos brigando pelo trono, mas que se submete somente a um Deus. O discípulo de Cristo, então, o adora, não por interesse, mas com sinceridade e de todo o coração. Os adoradores de Diana não olhavam apenas para ela, olhavam para o que ela lhes dava. Lucas está dizendo, olha, os crentes, os discípulos, não olham para aquilo que eles podem ganhar, mas olham tão somente para o seu Senhor e para aquilo que Ele deseja. Mesmo que isso custe aos seus bolsos. E eu temo que muitos de nós seguimos a Jesus por interesse. Nós, de maneira correta, negamos a teologia da prosperidade. É uma deturpação do evangelho e do ensino bíblico de que se você seguir a Jesus vai dar tudo certo na tua vida. Você não terá doença, você não terá coisas ruins acontecendo. Sabemos que isso é falso. Mas ainda assim, muitos de nós achamos que se seguirmos a Jesus, teremos assim uma vida boa. Não é verdade? Eu não vou ser nem rico, mas também não vou ser muito pobre. Achamos que se seguirmos a Jesus, teremos uma família estruturada. Não passaremos por grandes lutos. Que se seguirmos a Jesus, teremos uma esposa ou um esposo. Que acharemos o tão sonhado príncipe ou princesa encantada. Claro, eu sigo a Jesus. Muitos de nós cremos nisso lá no fundo do nosso coração. E é por isso que quando as coisas não saem como nós queremos, nós nos iramos contra Deus. Não é verdade? Deus não deu o que eu queria, eu fico bravo. Eu fico irado. Eu brigo com Deus, eu me afasto da fé. Isso mostra que eu não estava tão interessado no meu Senhor e nem na vontade dEle, mas naquilo que Ele poderia me dar. E isso não me faz diferente de Demétrio e os ourives adoradores de Diana. Quantos de nós achamos que se seguirmos ao Senhor, os nossos filhos vão crescer bem? Nosso casamento vai de vento em popa. E de fato é verdade que há muitos benefícios em seguir
a palavra e a lei de Deus no nosso casamento, na nossa família, na nossa criação de filhos, mas isso não significa em momento algum que estaremos imunes a todo tipo de enfermidade, de doença, de provação, de morte, de luto. Em momento algum. Por isso, quando nós olhamos para essa terceira marca e última de Lucas, nós precisamos nos perguntar: se eu estou seguindo a Jesus, por que eu estou seguindo Ele? Será que é por aquilo que Ele pode me dar? Será que é por interesse? Ou será que é porque eu amo acima de todas as coisas? Se meu emprego for tirado, se meu dinheiro for me tirado, se minha família for me tirada, será que eu continuarei amando Ele? E se eu permanecer solteiro o resto da vida? E se eu não conseguir ter filhos? E se eu não conseguir um bom emprego? E se eu tiver que depender das pessoas, do governo até o resto da minha vida, será que eu vou continuar adorando Ele? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Um discípulo de Jesus, diferentemente daqueles que não são discípulos, amam ao seu Senhor acima de todas as coisas. Essa então, é a terceira e última marca que Lucas nos apresenta. Esses foram os 3 contrastes do texto. No primeiro contraste, entre os membros da sinagoga incrédulos que endureceram o seu coração e os discípulos, nós vimos que um discípulo de Jesus é marcado por um amor pela palavra, um desejo, uma vontade de aprender mais, de saber mais, de ler mais, de ouvir mais. No segundo contraste, entre os judeus, exorcistas ambulantes, e entre os discípulos, nós vimos que a nossa vida deve ser marcada por uma contínua mudança, nos amoldando a palavra, a vontade do nosso Senhor. E por último, nós vimos um contraste entre os adoradores de Jesus e os adoradores de Diana, e percebemos que aqueles que seguem a Cristo devem adorá-lo, não por aquilo que Ele pode dar, mas com sinceridade, com pureza de coração. Essas, como eu falei, não são marcas, não são todas as marcas de um discípulo, existem muitas outras, mas foram as 3 marcas que Lucas quis nos mostrar aqui, demonstrando que a fé cristã era de fato verdadeira, porque estava produzindo isso no coração daquelas pessoas, daqueles discípulos. E eu te pergunto, assim como eu me perguntei, essas 3 marcas estão aí? Olha no seu coração agora. Essas 3 marcas estão aí? Há um profundo amor e receptividade pela Bíblia na sua vida? Você ama seu tempo devocional? Você valoriza a pregação e o ensino da palavra de Deus? Eu busco confirmar minha vida aquilo que eu ouço? Eu busco. Há transformação, há mudança. Eu adoro a Jesus verdadeiramente como minha porção, meu tesouro? Ou tenho muitos interesses? Será que eu amo acima de tudo? Eu não sei qual foi o veredito na sua vida, mas eu sei qual foi na minha. Eu sei qual foi. Estou muito aquém. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Se alguma dessas marcas, ou todas, precisam marcar minha vida, e não estão marcando, já marcaram, ou não marcam mais. Lá no início, Léo, foi assim, hoje não é mais. A gente precisa se perguntar também, como eu posso fazer para tê-las na minha vida? Como eu posso amar a palavra dEle? Como eu posso ganhar forças para me amoldar a palavra dEle? Como eu posso amá-lo acima de todas as coisas? Como? Eu sei que essas marcas têm que estar na minha vida, mas como eu consigo? Como eu consigo? Eu gostaria de contar uma história para encerrar e ilustrar como nós podemos fazer isso. Há um relato
de que um homem inglês, alguns séculos atrás, foi até o que hoje é os Estados Unidos. Este homem, um incrédulo, se deparou com um indígena, um ameríndio, amando e pregando sobre o Senhor Jesus. E aquilo o espantou. Como um indígena naquela região poderia estar pregando ousadamente no nome de Jesus e amando a Jesus? Aquilo soou estranho aos ouvidos dele. Então aquele homem inglês chegou até o indígena e perguntou assim: qual é a razão de você valorizar tanto a Cristo e de falar tanto sobre Ele? O que este Cristo aí que você prega fez por você para que você faça tanto estardalhaço a respeito dele? Bem irônico, bem irônico. O indígena, então, convertido, não respondeu palavras ainda. Mas, como eles estavam numa região de mata, pegou um verme, provavelmente uma lagarta, e pegou algumas folhas secas. Fez um círculo com aquelas folhas secas e colocou a lagarta no meio. E então acendeu fogo. E logo o fogo se espalhou por todo aquele círculo. A lagarta tentou em vão ir para todos os lados, mas ela ia, chegava perto e voltava, ia para outro lado e voltava, por causa do calor. Até que ela se enrolou bem no meio do círculo, apenas esperando que o fogo a consumisse e a matasse. Foi nessa hora então que o indígena pegou aquela lagarta e o trouxe até perto do seu peito. E ele disse assim: estrangeiro, você vê esse verme, essa lagarta? Eu era essa criatura. Eu estava perecendo. Eu estava morrendo em meus pecados, sem ajuda, prestes a ir para o fogo eterno. Foi esse Jesus que estendeu a sua mão para mim e me livrou das chamas e me trouxe até perto do seu coração. É por isso que eu amo. É por isso que eu prego sobre ele. Não me envergonho disso, porque eu amo de todo o coração. Qual é o ponto? Somente, irmãos, quando nós virmos a profundidade do nosso pecado e a grandiosidade do amor de Deus, é que essas marcas poderão crescer na nossa vida. Somente quando eu vejo que eu estava caminhando a passos largos para o inferno, longe do Senhor, e reconheço a podridão que havia em meu coração, e depois eu olho para Jesus, o seu grande amor que me alcançou e as suas misericórdias, é que eu vou amá-lo acima de todas as coisas, é que eu vou valorizar a palavra dele acima de todas as coisas, e é que eu vou querer me conformar à vontade dele acima de todas as coisas. Mas se Jesus não é grande para mim, se Jesus não faz tanta diferença na minha vida, aí sim eu não vou querer ouvir sobre ele, eu não vou querer me transformar à imagem dele, e eu não vou querer amá-lo acima de tudo. Mas quando eu olho para mim, olha para você, olha para quem você era e para quem você é também. Quantas falhas, quantos erros, quanto pecado, quantos pensamentos, quantas vontades que ninguém vê, mas Deus vê. Os efésios eram praticantes da idolatria, da feitiçaria. Quantos de nós éramos imorais, adúlteros, mentirosos, bandidos? Caminhávamos a passos largos para o inferno, amando esse mundo, as coisas do mundo, juntando dinheiro para juntar tesouros neste mundo. Mas um dia, por pura graça, Jesus estendeu sua mão. Ele não precisava. Ele não precisa de mim nem de você. Mas Ele estendeu a sua mão e me transformou e me alcançou. E aí, quando eu entendo isso, que Cristo me deu tudo, se eu estou aqui hoje, se eu tenho sustento,
se eu tenho família, se eu tenho trabalho, se eu tenho alguém para chamar de pai, se eu tenho ar em meus pulmões, quando eu reconheço então que isso é tudo por causa de Jesus e que se não fosse por Ele eu estaria perdido, não há nada que Ele me peça que eu não faça. Quando eu vejo que Ele me deu tudo, eu entendo e quero, então em troca, dar todas as coisas para Ele. Então, como que eu desenvolvo isso? Meu irmão, quer amar mais a palavra de Jesus, quer se amoldar a palavra de Jesus e adorar a Jesus com sinceridade. Olha para quem você é. Veja o quão pecador você é. Mas olha também para Jesus e para tudo que Ele fez na nossa vida. Reconheça que Jesus é tudo. Reconheça que Jesus é tudo. E então, comece a viver como um discípulo que ama a sua palavra, que se amolda a sua palavra e que adora e ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça e tire um tempo para falar ao Senhor, confessar ao Senhor. Quais marcas ou qual marca está faltando? Comece a pedir pela graça dEle, pelo amor dEle, pela bondade dEle.